Bom, hoje nós vamos falar então sobre origens da vida, né? E a gente começa falando de origens da vida sobre o aspecto de duas palavrinhas, né? Que é a abiogênese e a biogênese, que vão falar da origem dos seres vivos. Então, na abiogênese, nós temos um processo que a gente chama de geração espontânea. O que significa isso? Eles acreditavam que os organismos surgiam da matéria bruta, ou seja, de coisas que eu largasse jogada em algum canto. Então, olha ali o exemplo, olha. Durante muito tempo, acreditou-se que as larvas das moscas presentes nos cadáveres em decomposição eram, na verdade, vermes que se originavam a partir deste tipo de material. Passar do tempo, né, foram fazendo outros estudos. Mas nessa época, eles acreditavam que os seres vivos surgiam dessa maneira. Então, que como se fosse uma mágica, né? Então, lá com a varinha de condão, Deus ou o Ser Supremo, aquilo que eles acreditavam na época, fazia surgir a vida a partir do nada. E eles tinham até receitinhas para isso, né? Então, eles acreditavam, por exemplo, que se deixasse um pouquinho de sementes e uma roupa suja de suor num canto de uma sala escura, que daquilo surgiria ratos. Então eles acreditavam que os ratos brotavam dali, né, surgiam, apareciam como se fosse mágica dentro daquele pote com sementes e a roupa suja. Com o passar do tempo, começa-se então a ter novos estudos. E aí chega-se à teoria da biogênese, sem o A. Lembrando, o A significa não, né? Então, biogênese, ela vem defender que um ser vivo ele surge de outro ser vivo pré-existente. Ou seja, para que eu possa estar aqui hoje, eu precisei de dois seres vivos antes de mim que me ajudassem a estar aqui hoje, que foram meu pai e minha mãe. E assim, por consequente, todos aqueles que vêm dessa mesma descendência precisam de alguém que tenha um ser vivo antes, né? Então, para que eu tenha uma lagarta, eu preciso que tenha existido antes duas borboletas. Para que eu tenha um cachorro, antes teria que ter dois cachorros, o cachorro pai e o cachorro mãe. E aí esses dois formaram esse novo cachorro. Então, hoje em dia, a gente acredita na teoria da biogênese, onde um ser só é possível graças a um ser anterior que o gere, né? Então aqui eu coloquei o exemplo do cisne, né? Então o cisne ele é gerado através do cisne pai, do cisne mãe, que vai então dar essa geração continuar. E nós, seres humanos também, né? Então, para que surgíssemos é preciso ter um ser humano anterior. Bom, só que não foi fácil conseguir comprovar a teoria da biogênese. Durante muito tempo acreditou-se na teoria da biogênese e isso foi assim, era unânime, todo mundo acreditava nisso. Até que um dia chega, né, um cientista e ele fala: "Não, tem alguma coisa estranha". E o nome desse cientista era Francisco Redi. Ele viveu de 1626 a 1697 e em 1698 ele resolveu investigar se isso era realmente verdade ou não. Então o que ele faz? Ele monta dois frascos, né? Em um dos frascos ele coloca então pedaços de peixe e carne e coloca uma gaze em cima, um paninho bem fininho em cima para fechar. E no outro frasco ele coloca a mesma coisa, só que ele deixa o frasco aberto. O que Red percebe depois com o tempo? Ele percebe que o frasco que estava fechado continuava intacto que estava aqui dentro. Então não criava nenhum tipo de ser vivo aqui nesses alimentos. Já o frasco que ficou aberto, ele percebia que mosquinhas desciam nesse frasco, né, ficavam em cima do alimento e depois de um tempo começava a surgir larvinhas, né, comendo esse alimento. O que então na cabeça dele, ele acreditou ser então que as moscas desciam, botavam seus ovinhos e aí criavam as larvas. Mas infelizmente, né, na época como todo mundo acreditava muito nas teorias, né, da biogênese,
consideraram que Red era louco, que ele estava falando coisa errada e usaram como desculpa para isso o fato dele ter coberto os potes. Então aí olharam e falaram assim: não, tá tudo errado, você cobriu o pote, você impediu que a mágica ou o princípio criador entrasse dentro dos potinhos. Red então viveu até 1997 sem ver o seu experimento sendo comprovado. Bom, quando foi em 1860, né, surgiu então Louis Pasteur, que viveu de 1822 a 1895, e ele sim conseguiu provar essa questão da teoria da biogênese. O que ele fez? Ele resolveu refazer os experimentos de Francisco Red, só que ele refez esse experimento de uma forma um pouquinho diferente do que Red tinha feito, para evitar que falassem essas coisas de você deixou o frasco tampado, você não permitiu que o princípio entrasse. Então, o que ele fez? Ele pegou algumas coisas, né, como carne e outros alimentos, fez uma sopa bem líquida desses alimentos, colocou em um frasco, que é esse frasco aqui, né, esse frasco gordinho, que a gente chama no laboratório de balão. Encheu então com essa sopa e levou então, né, e colocou sobre essa sopa uma estrutura, um caninho, né, em cima fechando. Este caninho, ele fez um processo lá no laboratório esquentando e fez uma dobrinha nesse cano, que é essa dobra que a gente tem aqui, que ficou chamado de frasco pescoço de cisne. Seria o pescoço do cisne ao contrário. Ele pegou então a sopa, colocou em cima de um local e esquentou essa sopa até que ela levantasse borbulhas. Quando ela levantou borbulhas, ele parou de esquentar, abriu o frasco e fechou novamente. Então ele abriu rapidinho o frasco e fechou. E deixou isso aqui por um tempão lá, esperando para ver o que ia acontecer. Ele percebeu que passou muito tempo e a sopa dele continuava intacta, sem que nada tivesse apodrecido a sopa que ele fez. E ele percebeu também que aqui nessa região do frasco, né, nessa região que ele fez uma curvinha, começou a surgir pequenos bolorzinhos aqui, né? E esses bolorzinhos, então, com esses bolorzinhos ele conseguiu comprovar que a vida, então, no caso, né, aquilo que estragava a sopa vinha do ar, caía do ar. E também conseguiu comprovar que não é só você colocar algo lá e deixar que vai surgir um ser vivo. Eu preciso de outro ser vivo para originar esse ser vivo. Louis Pasteur teve mais sorte, a teoria dele foi considerada como uma teoria válida e até hoje a gente usa a teoria dele nos processos de pasteurização. Então, tudo aquilo que a gente come que vem em caixinha, que vem em lata ou que vem em vidros hermeticamente fechados, eles passam pelo processo de pasteurização, que é ferver, né? Então, você ferve, abre o vidro, fecha o vidro rapidinho, e aí, a partir do momento que você fechou, as bactérias que estavam ali morrem, né? Não tem nenhum tipo de bactéria, e você pode consumir esse alimento aí depois de 2, 3 meses que você fez o processo. Mas, né, respondemos então que a vida se origina de um ser vivo pré-existente. Mas ainda continua a dúvida de onde nós viemos. E aí, para responder essas dúvidas, continuam todas as pesquisas. Muita gente pensando, muita gente tentando entender e chegando aí a algumas hipóteses ou teorias, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, a primeira teoria que a gente tem na apostila é a teoria da evolução química, né, que vem sendo proposta por Oparin e Haldane. O que seria essa teoria da evolução química? É a teoria de que o planeta Terra, quando se formou, lembrando lá, né, do Big Bang, daqui a pouco a gente vai ver sobre o Big Bang de novo, quando ela se forma uma bola quente, né, com muitos vulcões, muitas descargas elétricas e provavelmente um líquido que não era ainda água, era um líquido cheio de substâncias químicas diferentes. E essas substâncias químicas diferentes foi chamada então de sopa nucleica, parecida com a sopa lá do Pasteur,
mas era de elementos químicos nesse caso. Através dessa sopa, teria surgido os primeiros seres vivos que nós chamamos de coacervados, né? Então, junções desses elementos químicos surgem os coacervados. Então, Oparin e Haldane, eles defendiam essa teoria, mas eles não conseguiam comprovar como é que essa teoria realmente tinha acontecido. Depois de um tempo, surgem mais dois pesquisadores, Miller e Uren, e resolvem fazer um experimento em laboratório que fosse similar à Terra primitiva. Então, o que, que eles fazem? Eles colocam um líquido, né, dentro de um balão, como já falei, esse potinho gordinho chama-se balão, e aí você tem a água, e eles fizeram interligações, né, entre esses potinhos. A água então era esquentada, assim como a terra estava quente naquele momento. Faz-se o vapor de água, ele passa por toda a tubulação e aí ele recebe descargas elétricas, como se fossem os raios que tinham na atmosfera da Terra naquele momento. Passando por isso, ele passa por um condensador. Um condensador é um aparelho que joga água fria sem misturar com a água que está aqui dentro, né? Então, ele só resfria o que está aqui e aí a água que estava em vapor volta a ser líquido, cai neste local e entra no coletor. Conforme aqui vai esvaziando, porque vai evaporando, essa água que está aqui vai voltando para o tubo. O que eles perceberam depois de muito tempo de pesquisa? Que aqui embaixo no coletor haviam surgido umas estruturazinhas estranhas. Quando eles fizeram a coleta disso, né, retiraram para verificar no microscópio, eles descobriram que havia se formado moléculas de aminoácido nesse coletor. Ainda não era um coacervado como eles gostariam, uma espécie primitiva, mas era a molécula que daria origem aos coacervados caso eles tivessem milhões de anos para poder fazer os estudos. Então, acreditava-se que, se deixasse isso rodando durante milhões e milhões de anos, nós chegaríamos nos coacervados. Mas aí ainda continua todas aquelas perguntas, né, que a gente tem. De onde a gente veio? Do acaso, do macaco, de bactérias que evoluíram, de uma grande explosão. Mesmo com todas essas pesquisas, a gente ainda não tem certeza de onde nós viemos. E aí surgem o que a gente chama de teorias. Então, nós temos as teorias evolucionistas, né, onde a gente tem, pensando aí numa evolução, numa escala gradativa de evolução, e tem as teorias fixistas, onde um grande criador teria criado todos os seres que nós temos da maneira como são. Então, a gente começa a estudar a questão do criacionismo, que vem junto com o fixismo. Criacionismo não necessariamente precisa estar atrelado ao fixismo. O que é o criacionismo? O criacionismo é aquela teoria que a gente estuda normalmente na Bíblia, né, lá nos primeiros capítulos de Gênesis, onde fala que Deus, né, o grande criador, ele vem criando todas as estruturas que existem na Terra e depois ele vem criando todos os seres vivos. Ele cria todos até que um dia ele resolve criar o homem, a sua imagem e semelhança, e o homem então passa a dar nome a todas essas criaturas. Se a gente for ler o livro de Gênesis ao pé da letra, o livro de Gênesis ele parece ser fixista, ou seja, ele dá a entender que os seres vivos já foram criados daquela maneira, sem que houvessem modificações. Se a gente passar a ler o livro de Gênesis com um pouquinho mais de atenção, nós vamos ver que em determinados momentos eles falam de criaturas gigantes que existiam na época, que provavelmente são as criaturas que hoje em dia a gente sabe que desapareceram. Então, a gente tinha preguiças que eram gigantes, né? Aqui no Brasil foi descoberto um fóssil de uma preguiça gigante, que tinha cerca de 3 metros de comprimento por 1,5 de altura, os dinossauros e coisas do tipo. Então, às vezes a gente lê o livro de Gênesis pensando como fixista, mas ele também dá margem ao evolucionismo. Então, Gênesis ele não está
nem como fixista e nem como evolucionista. E também, né, é uma maneira bonita de mostrar ao povo daquela época, que não tinha conhecimento nenhum sobre o que aconteceu, como é que as coisas foram acontecendo, como é que foi criado tudo, né? Então precisava ter uma resposta para aquela população. E ainda não existia o conhecimento científico que a gente tem hoje. Então ele foi uma história feita para que aquelas pessoas conseguissem entender. E se a gente for olhar bem para ele, ele tem fundamentos ali que dá para a gente entender até hoje que o que eles estavam falando não era errado. Era só uma maneira diferente de interpretar as mesmas coisas que hoje os cientistas interpretam. Segundo os cientistas, né, a origem da Terra teria se dado através do Big Bang, que é uma explosão que ainda, né, há algumas discussões se foi o Sol mesmo que explodiu, se foi uma outra estrela maior que explodiu e o que aconteceu. Bom, nessa explosão, então, a gente tem a geração de toda a vida, né? Então, a vida começa a ser gerada a partir dessa explosão. Várias partículas começam a surgir, essas partículas vão se juntando, formando os planetas, depois os planetas vão formando as outras estruturas no espaço, até que chega nos seres humanos, né, sendo formados, então, bem lá no finalzinho de toda essa cadeia dos seres humanos sendo formados. Nós temos algumas evidências do Big Bang, que é uma foto do telescópio Hubble, que ele conseguiu pegar uma explosão que considera-se que seja a explosão do Big Bang. Como a luz demora muitos anos para chegar à Terra, depois de uma explosão no espaço, pelo tempo que essa explosão deve ter acontecido e pela distância que ela estava, acredita-se que tenha sido a luz ainda que veio da explosão do Big Bang. Mas ninguém estava lá para ver, nem eu, nem ninguém. Então a gente sempre vai ficar com aquela dúvida de: será que é isso mesmo? Será que a ciência está certa? Será que não existe algo diferente neste processo todo? E aí a gente fica sempre com essa questão ainda mal resolvida. E nós nunca vamos ter essa resposta, né? Talvez seja bom que nós nunca tenhamos essa resposta, porque talvez nos ajude a nos manter vivos, né? Sempre que o ser humano tem respostas muito concretas de algumas coisas, às vezes ele provoca a própria destruição. Bom, continuando aí no que a gente está estudando na apostila, né? E a gente começa com alguns pensamentos, né? Mas espera aí, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então são coisas que a gente não tem muita resposta, mas a gente tem algumas pessoas que tentam explicar. E aí a gente parte então saindo do fixismo, que é tudo formado da mesma maneira, sem mudança nenhuma. Então Deus criou o cachorro como ele era, como ele é hoje, já há muitos anos, sem modificação, ou um ser supremo, ou uma força suprema criou dessa maneira e não houve modificação. E a gente entra então direto nas teorias evolucionistas. Nós temos duas pessoas que defendem muito as teorias evolucionistas. Uma é Jean-Baptiste Monnet, Cavaleiro de Lamarck, e a teoria dele fica conhecida como Lamarckismo. E o outro é Charles Darwin, que a teoria dele é chamada então de Darwinismo. O Lamarckismo, ele defende dois princípios, né, ou duas leis, que é a lei do uso e desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Então, Lamarck, observando a natureza, ele via que existiam modificações ao longo do tempo. E ele acreditava que, de tanto usar uma determinada parte do corpo, essa parte se desenvolvia. E, a partir desse desenvolvimento, era passado para gerações futuras. Então, um exemplo clássico de Lamarck é a questão das girafas, né? Ele achava que as girafas nasciam com o pescoço curto, as primeiras girafas, e porque não tinha alimento suficiente no chão, elas passaram a esticar o pescoço para tentar pegar o alimento nas árvores. Quanto mais elas esticavam os pescoços, mais o pescoço crescia. E aí, hoje em dia, nós temos girafas de pescoço longo por causa de tanto elas forçarem. Então, quando a girafa tinha um pescoção grandão e ela tinha filhote, o filhote dela já nascia assim.
Hoje em dia a gente sabe que isso não é verdade, né? Tem até um experimento, né, que foi colocado aí na apostila de vocês, que foi cortado o rabo dos ratos, né, durante 20 gerações para ver se os ratinhos filhotes cresciam sem os rabos, mas mesmo assim, né, todos depois das 20 gerações, os ratinhos ainda continuavam a crescer a nascer com os rabinhos, né? Então eles sempre nasciam com o rabinho, mesmo que você cortasse dos pais. Bom, então uso e desuso quanto mais eu uso, mais isso vai crescer, vai desenvolver, vai evoluir, e eu, a partir disso, passo isso para os meus descendentes. Até tem uma brincadeirinha na apostila de que se uma pessoa fizer muito exercício físico e ficar, né, bombadão, né, ficar todo com os músculos definidos e tiver um filho, significa que o filho vai nascer já com os músculos definidos? Não. Então hoje a gente entende que o lamarckismo ele foi muito importante para a época, porque foi a primeira teoria evolucionista, mas ele estava errado naquilo que ele defendia. Depois, nós temos o darwinismo. O que acontece, então, com o darwinismo? O darwinismo também é chamado de seleção natural. Ele é um mecanismo evolutivo proposto por Charles Darwin, que afirmou que o meio ambiente atua como um selecionador de características. Então, eu consigo sobreviver em um determinado local se eu tenho uma característica X que me permite viver ali. A gente já vai entender isso daqui a pouquinho. Perpetuando os organismos mais aptos a sobreviver em determinado local. Então, por exemplo, se o urso ele tivesse pelo curto, ele não conseguiria viver em locais frios e congelados e ele iria morrer. Então, o urso só consegue viver naquele local porque alguma coisa durante o processo de evolução fez com que nascesse um urso com pelo muito longo e muito fechadinho. Ele então está adaptado, ele consegue sobreviver naquele local e ele fica ali. Se eu pegar esse mesmo urso todo peludinho, cheio, né, de plumagenzinha, trouxer ele aqui para o Brasil, né, em regiões muito quentes, ele vai morrer. Por quê? Porque ele não está adaptado a viver aqui no Brasil. Então, o que Darwin diz é que o meio ambiente ele vai selecionar aquele indivíduo que é mais interessante. Então, como é que ele defende a questão das girafas? Segundo Darwin, as primeiras girafas que surgiram tinham pescoços de vários tamanhos. Só que as girafas de pescoço curto não conseguiam alcançar as folhas mais longas e elas acabavam morrendo antes de deixar filhotes, porque sem comer elas ficavam fracas e fraquinhas, elas não conseguiam se reproduzir. Já as girafas que nasciam com o pescoço mais longo, elas conseguiam comer as folhas das árvores e por conta disso, elas eram mais fortes e conseguiam se reproduzir e deixar descendentes, né? A mesma coisa ele usa para o acontecimento das borboletas. Então existiam borboletas verdes e borboletas cinzas. As borboletas cinzas tinham mais dificuldade de se esconder numa floresta, porque a floresta tinha mais folhas verdes do que troncos cinzas para elas se esconderem. Então, a população de borboletas cinzas era menor do que a de borboleta verde. Acontece então um acidente, né? Uma empresa vai ali para perto, começa a lançar muita fuligem no ar e as folhas das árvores começam a ficar cinza por causa da fuligem. Fuligem é cinza, tipo coisinha de queimado, né? Que vai ficando. E ficava ia depositando nas folhas das árvores. E aí as borboletas verdes, quando pousavam na folha dessa árvore, que antes era verde e agora estava cinza, ficava muito elas acabavam ficando muito vistosas e as borboletas cinzas pousavam nelas e conseguiam se esconder. O que acontece então? Os pássaros que comem borboleta, que antes tinham mais facilidade para comer a borboleta cinza, passam a conseguir comer mais as borboletas verdes. E aí o que acontece? A população de borboleta cinza cresce muito e a de borboleta verde some, porque os pássaros comem todas as borboletas verdes. Certo? Então era isso que eu tinha para explicar até aqui.
Nosso próximo vídeo vai ser sobre evidências, né, da evolução e algumas características que a gente ainda tem até hoje no nosso processo evolutivo. Muito obrigado e até o próximo. Beijos!